Ô de casa, você sabe quem é o Cavaleiro Branco de Apocalipse? E mais, os filhos dormem com você no quarto? E será que vai ter casa no céu? Como é que faz? Tem loteamento? Pode escolher um apartamento de repente, pastor? É uma boa pergunta. Vamos encarar essas perguntas? Bora. Depois da vinheta. Muito bem, mais um vídeo do Trocando Ideias com a sua participação, com a ilustre presença do Reverendo Hernandes. Obrigado pelo seu tempo conosco aqui, viu, pastor? É um privilégio poder participar, Tiago, sobretudo porque as perguntas têm sido, assim, relevantes no sentido de ser a dúvida de muita gente. Convivendo com as pessoas, eu sei que essas perguntas são reincidentes, recorrentes. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha. É isso. Então nós vamos aqui, olha só, com a participação da Marlene Santos. Pastor, eu gostaria de tirar uma dúvida. Quem é o cavaleiro branco mencionado no livro de Apocalipse, no capítulo 6? Ele é descrito como um cavaleiro que porta um arco e recebe uma coroa, saindo para conquistar. Como interpretar essas ações? Tiago, decididamente esse é um dos textos mais complexos da Bíblia para interpretar. Por que eu lhe digo isso? Porque você tem no universo evangélico protestante grandes escritores, estudiosos, que pensam e defendem que o cavalo branco é o anticristo. E tem outros, da mesma cepa, da mesma envergadura, que defendem que o cavalo branco, o cavaleiro, é Jesus Cristo. Então, para um texto dar margem para alguém pensar que é o anticristo e o outro que é Cristo, é porque não é simples de interpretar. Qual é a minha visão? Eu sigo o pensamento de William Hendrickson. Eu creio que o cavaleiro branco, está falando de Cristo. Por uma questão de coerência com o livro. O branco é uma cor que está coerentemente ligada a Cristo. Você nunca vai ver o branco como cor do anticristo. Segundo aspecto, é o único que saiu vencendo e para vencer, e é vencedor, é Jesus Cristo. Aliás, o livro de Apocalipse, ao retratar o anticristo, lá no capítulo 13, ele menciona que ele vai ter poder, vai receber o poder de Satanás. O anticristo, o Satanás, ele quer ser imitador de Deus, porque Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele também vai querer ser o dragão, o anticristo, o falso profeta. Porque Jesus sela os seus seguidores com o Espírito Santo e vai querer também ter a marca da besta, do anticristo, né? 666. Porque Jesus morreu e ressuscitou, ele vai também passar por uma espécie de simulacro da morte e ressurreição. Porém, embora ele receba poder para governar sobre todas as nações e todos os povos vão adorá-lo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Em outras palavras, ele é vencedor, vírgula, não de todos, porque ele não vence a igreja. Ele não vence os selados de Deus. Agora, Jesus é o vencedor verdadeiro. Por quê? Porque ele comprou o seu povo com o seu sangue e todos os seus inimigos vão ser colocados debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, 24 e 25. E diz a Bíblia lá em Apocalipse 19, versículo 10, que Jesus vai lançar o anticristo no lago do fogo. Então, só pode ser Jesus aqui para mim. Não é o anticristo jamais. Muito bem. Está aí, Marlene, a sua resposta. Então, nós vamos agora para a participação do Carlos Ferreira. Pastor, é errado meus filhos dormirem comigo no mesmo quarto que eu e a minha esposa? Bom, veja bem, eu acho que dormir no dia a dia é complicado.
Agora, vamos entender um fato. Tem muitas famílias que não têm quartos. Então, acho que cada um tem que olhar para a sua realidade. Eu conheço casebres de irmãos que só tem um cômodo e tem que dormir mesmo. Não é o caso, penso eu, dessa pergunta aí, né? Mas o ideal não é que os filhos durmam no mesmo quarto dos pais, até porque os pais têm o seu momento de intimidade, seu momento de recolhimento. E os filhos não devem presenciar isso. Então, é preciso guardar uma espécie de liturgia da sacralidade, da privacidade do casal. Então, eu não estou nem dizendo que uma criança não possa, lá pelas horas da noite, num dia ou outro, levantar-se da sua cama ou do seu berço e ir na cama dos pais. Agora, criar esse hábito, não estabelecer esse limite, não é saudável, nem para os pais, nem para as crianças. Perfeito. Fátima Luiz dizendo o seguinte: olá, reverendo, por que no céu haverá casas moradas, se até onde sabemos não nos relacionaremos como família, né, como marido e mulher? E também porque lá não haverá mais noite. Veja bem, Tiago, a Bíblia usa metáforas, né? Por exemplo, quando Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios capítulo 5, quando a nossa casa, esse tabernáculo terrestre, se desfizer, temos uma casa permanente, feita não por mãos, eterna nos céus. Algumas pessoas mentalizam essa casa como se fosse uma mansão, com mármore celestial, com torneiras de ouro, porque são em ruas de ouro. E aí você cria essa mentalização física, né? Quando, na verdade, Paulo está falando lá em 2 Coríntios, não é sobre casa, é sobre o corpo da ressurreição. Está se referindo ao corpo dele. Esse corpo nosso aqui é uma tenda rota, frágil, vulnerável, prestes a desmoronar. Quando essa casa terrestre aqui, esse tabernáculo, desmoronar, temos uma casa eterna nos céus. Está falando do corpo da ressurreição, que é imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Agora, a Bíblia diz, e foi Jesus quem falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, nós vamos ter um corpo físico, tangível, visível. Então, embora a Bíblia não dá descrição dos detalhes, mas nada impede que possa ter, de fato, moradas físicas. O certo é que nós vamos estar vivendo outra dimensão, no sentido de que o nosso corpo não está mais sujeito às mesmas leis que nos governam hoje. No corpo de glória, Jesus subiu para o céu, entrava numa casa com porta fechada, saía de Jerusalém, aparecia na Galileia, 153 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho andando. Nós vamos estar numa outra dimensão. Uma casa não é um abrigo para um corpo de ressurreição, porque o corpo da ressurreição é poderoso. Ele pode estar aqui, pode estar nas regiões celestes, uma questão de segundos. A Bíblia diz que vamos ser como os anjos, não no sentido que não teremos um corpo, mas viver nessa dimensão. Por exemplo, se você pensar na extensão do universo, os cientistas falam hoje, é desconhecido ainda a exatidão disso, mas mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Ou seja, se Jesus voltou para o céu com a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2.000 anos, está logo ali na esquina ainda do universo. Mas todo o universo vai ser restaurado e nós vamos habitar novos céus e nova terra. Então, eu gosto de responder essa pergunta com uma estrofe de um hino que cantamos. Nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Nós não temos toda a revelação ainda, mas temos a revelação suficiente, completa nas Escrituras, de que o céu vai ser a casa do Pai.
e lá vão ter muitas moradas. E lá nós vamos ser uma única família, resgatada pelo sangue do Cordeiro. E vamos servir a Ele, glorificar a Ele, e desfrutar da presença dEle para sempre e sempre e sempre. Glória a Deus. Gostou do programa de hoje? Aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo, tá bom? E se inscrever aqui no canal. Esse programa é feito aqui em Campinas, na Luz para o Caminho, uma agência missionária, e é um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a nossa querida igreja, que é dirigida pelo reverendo Arivaldo Dias Casimiro, com o pastor Hernandes. Estamos lá para ajudar, né? É isso. Pois é, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Tiago, é uma igreja referência hoje no Brasil. Olha só, a Siri está perguntando onde é que fica a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Posso responder? Espera aí, Siri, ele vai falar. Isso. Pronto. Fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, a 6.151, e a melhor referência é do lado da Ponte Cidade Universitária. Uma igreja bíblica, relevante, atuante no que tange à obra missionária, ao socorro dos necessitados. Uma igreja que vive para fora, muito mais do que para dentro, que dedica 65% do seu orçamento para fazer missões, para socorrer os necessitados, para fazer a obra social. É uma igreja viva. E você que mora em São Paulo é o nosso convidado. Vem para cá, vem participar com a gente, se você está procurando uma igreja para você e para a sua família. E você pode acompanhar toda a programação da igreja pela IPP TV. Aliás, agora você pode ser membro da IPP TV, tá? Para receber alguns benefícios que são oferecidos lá. Então, Deus abençoe você. É isso. Continue com a gente, com a programação da igreja e com o próximo Trocando Ideias. Nós queremos contar com a sua participação, tá bom? Um abraço e até o próximo. Um abraço, gente.